Olá, meus confrades, quem vos fala é Dom Hoffman. Bom, nos últimos vídeos eu tenho falado acerca dos tabacos que eu comprei nesse mês passado, que foram tabacos novos que eu não tinha fumado antes. E eu mencionei que um deles estava sendo um pouco complicado de entender. Na realidade, não complicado de entender. A questão é que ele se fez muito parecido com esse aqui, que é o Royal. O tabaco do qual estou falando é o Dora original. Então eu fumei ele ontem, fumei um fornilho hoje e resolvi gravar logo o vídeo, porque se tiver um fornilho ainda disponível é muito, o tabaco já está acabando. Uma coisa que eu acho que seria interessante falar sobre os Doras é que são tabacos, como eu já disse, acessíveis, saborosos, mas eu acho que poderiam vender nessa mesma embalagem aqui a 50 gramas. Mesmo que fosse um pouquinho mais caro, seria interessante, porque 40 gramas vai embora rapidinho. Apesar de que eu comprei os tabacos vai fazer um mês, eu estou fumando eles nesse último mês, então até que a quantidade supriu o mês em si. Bom, meus caros, a princípio, quando eu fui analisar o tabaco Dora original, eu fumei ele em conjunto com o Dora Royal para ver se eu encontrava alguma diferença. E assim, os confrades já haviam me dito que o Royal, o original e o Golden Black são parecidos. Eu nunca fumei o Golden Black, então não posso afirmar isso. Porém, o Royal e o original eles são muito parecidos. A questão é que, assim, a diferença inicial que se pode notar é que cheirando o pacotinho do Royal, você vê mais um achocolatado no cheiro, e cheirando o pacotinho do original você tem um cheiro tostado. E assim, está escrito no... Eu vou até conferir aqui, para não falar besteira, no próprio site que está escrito sobre o Dora original. E aqui, olha, Dora original, Black Cavendish, sabor adocicado do Virginia e Burley tostado, oferecendo um sabor único, balanceado com vanilla e outros sabores. Enquanto que o Royal diz o seguinte: blend feito de Gold Black Cavendish com aromas de caramelo. Como eu falei no vídeo sobre o Dora Royal, você sente ali de vez em quando esse caramelo, mas o que é mais perceptível mesmo é chocolate e baunilha. E qual que é a percepção que a gente tem aqui do original? Quando você cheira o pacotinho, é um cheiro tostado, cheiro realmente tostado, interessante. E o sabor também ligeiramente tostado, Você não sente tanto assim a persistência desse tostado. Nas acendidas iniciais ele se faz presente, sim, mas é uma coisa que está mais ali no cheiro. E o sabor dele também é semelhante, como eu havia dito, ao Dora Royal, porém com a seguinte questão: ele está mais puxado para baunilha do que para qualquer outra coisa, mas uma baunilha tostada, pessoal. Como ele diz ali, tem o Burley tostado na composição desse tabaco. Inclusive, lendo aqui atrás, ele diz o seguinte: ingredientes Black Cavendish, Virginia e outras misturas. No site que a gente tem mais informação, como eu acabei de ler para vocês, Então ele tem Black Cavendish, Virginia, o Burley tostado e a aromatização de baunilha, que é a mais presente aqui. Então, você vai sim sentir aí a presença mais da baunilha, mas com esse tostado.
Ele é mais inicial, ele não persiste muito pela fumada. Hora ou outra você sente ele, mas essa é a ligeira diferença entre ele e o Royal. O Royal você vai ter mais aquela coisa de aquela sensação como se estivesse ingerindo algo. Às vezes o achocolatado, mais presente o baunilha. Aqui é mais a baunilha e o tostado. Então eu posso lhes dizer o seguinte, pessoal. Se fosse para escolher entre esses dois tabacos aqui, o original ou o Royal, eu escolheria o Royal. E eu explico. Por mais que o sabor tostado desse tabaco aqui me agrade, ele não é tão persistente. Você vai sentir isso mais no aroma, quando você solta pelo nariz você sente, mas ele não persiste tanto durante a fumada. E aquilo é um tabaco um pouco mais simples. É ali o sabor de baunilha, aquela baunilha mais tostada. Você não tem tanta evolução de sabor assim, como a maioria dos Dora, né? Não tem tanta evolução de sabor, é um sabor mais consistente. Porém, o Royal você consegue ter um pouco disso. Você tem ali, você sente às vezes o chocolate, por mais que sinta mais a baunilha, você sente o chocolate de vez em quando, e ele te traz essa sensação de preenchimento, né? Como eu havia dito, como se você estivesse ingerindo algo. A mesma sensação, como eu posso colocar assim, de beber uma bebida cremosa, um cappuccino, alguma coisa dessa natureza, te traz aquele preenchimento, ele te traz isso. O original não. O original ele é realmente mais simples e ele se sobressai mesmo por essa questão do tostado. Se fosse assim um tostado que permanecesse mais intenso durante a fumada, eu acho que seria até um pouco melhor. Assim, não estou dizendo que seja um tabaco ruim, não é um tabaco ruim de maneira nenhuma, mas se compará-lo com o seu irmão Royal, ele perde para o Royal. Aí é aquela seguinte situação, é até bom que sejam parecidos, porque veja bem, você gosta muito de fumar o Royal. Aí você vai nos sites, ou vamos supor que tivesse nas tabacarias, já nas tabacarias e não tem o Royal, mas tem o original. Então o original, ele como lembra o Royal, ele pode estar ali suprindo a sua vontade de fumar o Royal. Me falta agora por meio de comparação, né, seria fumar o Golden Black, que é o que eu vou estar comprando depois, para ver qual dos três é o melhor, porque é aquilo, são tabacos parecidos até na composição mesmo, meus caros. No próprio site diz, a composição ela é parecida, a composição do tabaco ela é parecida, tanto que você vê que até quando se escreve da questão da aromatização é um pouco semelhante. Assim, o Royal é para ter como eu disse, né, você até sente, mas é bem difícil o aroma de caramelo, e o original ele é mais balanceado com baunilha e o Burley, Black Cavendish e Virginia, e esse balanceamento com baunilha. Então assim, vou até acendê-lo aqui. Para vocês verem que eles são tão semelhantes que eu fumei praticamente os pacotes inteiros dos dois e ainda assim resta aquele quê de dúvida a respeito do tabaco. Mas é basicamente o que eu falei para vocês. Quando você faz isso, olha, solta o tabaco pelo nariz, faz o retrohale, você sente o tostado dele, mas o sabor mais consistente mesmo é da baunilha. Apesar de que agora que eu acendi até estou sentindo mais o tostado.
Então, assim, como eu falei, não é persistente. Esse tostado não é persistente, mas você vez ou outra vai estar sentindo. Uma diferença interessante para mencionar entre o Royal e o original é que o original é um pouco mais seco. E eu acredito, pessoal, que o original ele seja um pouco mais seco porque ele contém o Burley, né? O Burley é naturalmente um tabaco um pouco mais seco. Então, assim, como o Royal não tem Burley, o original tem Burley, você já sente essa diferença. Porque o Burley, ele costuma ser um tabaco um pouco mais seco. E até digo a vocês o seguinte, pessoal. Eu não gosto de fumar Burley puro. Assim, eu devo ter fumado Burley puro uma única vez. E o sabor muito terroso, sabe? Ele não me agradou. É um tabaco até que eu preciso revisitar, né? O Burley puro. Porque tem uns 2 anos mais ou menos que eu fumei o Burley puro. E assim, Burley e Virgínia são tabacos que a gente está muito acostumado a ver, né? Então, pelo menos o Virgínia puro me agradou bastante, o Burley já não. E aí tem essa característica do original ser mais seco, acredito eu que justamente por causa do Burley. Aqui já apagou. Assim como todos os tabacos Dora e o Dr. Pipe também, que são da Tobacco, né? Você tem um acendimento muito fácil, uma queima consistente, é um tabaco que ele não vai apagar fácil. Vocês estão vendo? Eu estou até falando e o tabaco continua queimando. Óbvio, é aquilo, deixar de lado vai apagar. Mas são tabacos assim que, falando uma conclusão geral, né? Pelo menos por enquanto, que me agradaram bastante. Eles têm essa questão da queima consistente, o sabor consistente também. Então são tabacos aí que, para quem gosta de aromático, vai agradar bastante. Assim, como eu já falei, eu não venho de um costume de ficar fumando tabaco aromático, eu sempre fumei mais. No início, né? No início, quando eu comecei a fumar, era mais aromático, tabaco de balcão, mas depois eu passei a fumar só tabacos sem aromatização. Mas mesmo para mim, sou mais acostumado, né, com tabacos puros, esses aromáticos me agradaram bastante. Vou lhes mostrar, meus caros, o tabaco no cinzeiro. Um momento. Bom, pelo menos o resto dele, né? Que é o que já está quase acabando. Aqui. Como podem ver, olha, bem semelhante a todos os outros. Aquilo, às vezes eles colocam um tabaco, não colocam outro, mas na maioria deles tem Black Cavendish, a maioria tem sim o Black Cavendish. Aí. Então por isso que eles acabam sendo semelhantes. O corte é sempre o mesmo, cortezinho em fita que facilita o acendimento, né? Aquela questão da queima constante que a gente tem. Deixa eu colocá-lo aqui de volta. Importante, meus caros, se vocês não forem passar o tabaco para um pote de vidro, sempre fechem bem. Esse aqui é ziplock, sempre façam isso aqui, olha, para fechar bem. Porque mesmo você fazendo isso, com o passar do tempo, ele vai perder sim um pouquinho da aromatização, não tudo, porque se perdesse tudo também o tabaco ficaria insosso, né? Mas ele vai perdendo um pouquinho sim da aromatização, é normal, mas se mantém ali ainda marcante. Então é até interessante, se for assim, sobre a questão do consumo, consumirem pelo menos um mês, né, o tabaco, para que você não perca muito da aromatização. Bom, meus caros, as minhas considerações são essas. Caso vocês tenham tido alguma consideração diferente
sobre esse tabaco. Eu gostaria de saber, coloquem aí nos comentários, porque realmente a semelhança entre o Royal e o original é gritante. Mas é o que eu falei, a diferença mesmo do Royal para o original é o quê? Ele não traz aquela sensação de preenchimento, como se estivesse ingerindo algo igual ao Royal. Ele é um sabor mais de baunilha, o sabor presente mais mesmo é de baunilha tostada. E esse tostado mais intenso que você sente, ao acender o tabaco, ele não se mantém durante toda a fumada. Você sente vez ou outra, mas ele não é persistente. Então é isso, minha opinião, como eu já disse, o Royal é superior ao original, mas o original não é um tabaco ruim também, é um tabaco bem saboroso. Bom, meus caros, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Até mais, meus confrades.